Olá, você está no Comente Bíblia, esse é o terceiro e último vídeo dessa semana. Nós estamos falando aqui sobre exemplo de contribuição, né? Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, e agora ele vai enviar através do irmão Tito. Ele está na Macedônia, Tito vai descer então para Corinto, que fica na Acaia, e com ele provavelmente o Lucas, que por um acaso, na carta de Paulo a Timóteo, tem um momento em que todos se vão, né? E Paulo diz assim: só Lucas está comigo. Então vem, Timóteo, traz Marcos. Bom, você vai encontrar essa história na página 1195 da Bíblia em ordem cronológica. Ou você pode abrir sua Bíblia mesmo aí, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 ao 15, onde vai dar o segmento desse assunto aqui, em que Paulo está tentando preparar a igreja para que levante a oferta e escolha um representante da igreja para ir fazer a entrega. Fica comigo! Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 diz: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito da assistência aos santos, no caso de Jerusalém, na Judeia. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que eu tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos, né, no caso Tito e Lucas, provavelmente, para que o orgulho que tenho de vocês a esse respeito não seja em vão, mas vocês estejam preparados, como eu disse que vocês estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo na minha chegada em Corinto, né, se eles de repente encontrarem vocês despreparados, nós, para não dizer vocês, né, ficaremos envergonhados por tal confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos, no caso Tito e Lucas, os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição, porque vocês prometeram. Opa, peraí, a igreja já tinha prometido, a igreja foi a primeira a contribuir, a igreja de Corinto foi a que sugeriu que se fizesse essa coleta, né, constante, até que o tempo ruim passasse. Que tempo ruim? Aquele tempo que foi profetizado por Ágabo, né, tempo de fome. Versículo 6 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com a fartura também colherá com a fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Isto está no Salmo 112, versículo 9. Outra versão diz: deu aos pobres. É porque geralmente pobre é que é necessitado, né? Rico não é necessitado, é bem abastado, né? Versículo 10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia, ou seja, aquele que dá semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Por que eu não digo nem a pessoa que não conhece Deus, mas você que é crente e rico, preste atenção. Os crentes ricos, eles têm que seguir o exemplo de Jó e de Abraão, que eram pessoas ricas e usavam a riqueza. Eles não eram usados pela riqueza, eles não se tornavam capacho, né, da riqueza que tinham. Então, muitos dos crentes hoje não chegou a esse entendimento do que Paulo está dizendo aqui, ó. Diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê?
para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Opa! Em qualquer ocasião. É para isso que Deus dá riqueza? É exatamente para isso que Deus dá riqueza às pessoas que estão dentro da igreja. Não é para ficar se achando melhor, não é para ficar, peraí, eu vou usar aqui de bonzinho também, mas eu vou, né, estar dando aquela oferta de miséria. Não. É para que você possa ser generoso em qualquer ocasião. E se você quiser ser generoso para conosco, deixa eu passar uma ideia rapidinho aqui. Aqui nessa cidade do Rio do Norte, tem uma igreja que está com um projeto de construção de um novo templo. Nós estamos de aluguel aqui, né? Mas assim, se você é uma dessas pessoas ricas e que entende a necessidade de ser generoso, ou tem bastante dinheiro, e Deus está dizendo para você que você tem que investir em uma obra séria, uma obra missionária, investe na gente. Essa igreja que está construindo um novo templo enorme, ela vai vender o templo atual. O templo dela, eles estão vendendo, oferecendo, colocando à venda por R$1.500.000. Aí alguém chega, aqui a nossa igreja tem 70 e poucos mesmo, né? Pequenininha. Alguém disse assim para mim: pastor, vamos comprar? Eu disse: vamos. Falei: como? Falei: não sei. A gente vive de aluguel aqui. A gente tem um local de encontro aqui, onde eu estou gravando, a gente paga aluguel. E é dando graças a Deus, porque a gente reunia na nossa garagem lá em casa, só cabia 70 pessoas. Agora cabe um pouco mais, né? Cabe umas 100 pessoas aqui, bem espaçoso, sem ficar muito encostado, sem risco de alguém sair para a rua ou um carro bater. Mas se você é uma dessas pessoas ricas, tementes a Deus, e que quer comprar um tempo para nós, está aí uma boa oportunidade, né? R$1.500.000 só. Ou então, a gente pode fazer aqui um convite a 100 homens que tenham bastante recurso e que queiram investir na obra do Senhor. 100 homens que queiram doar 15 mil, né? A gente chega a 1.500.000 facinho. E aí a gente compra o tempo deles, que é bom, muito bom. Aproveitei aqui esse gancho aqui que Paulo deixou para nós aqui. Ele está dizendo para os coríntios: vocês serão enriquecidos em tudo, de todas as formas, melhor dizendo, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Então eu estou expondo aqui uma ocasião em que você pode ser generoso para conosco, ok? 2 Coríntios, capítulo 9 ainda, no versículo 12 diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Ou seja, outra partezinha para você aqui meditar, diz assim: outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão. Ou seja, se eu confesso a Jesus como Senhor, mas eu não obedeço às suas ordenanças, bom, está acontecendo uma coisa errada aí. É algo que eu preciso consertar, pastor? Tem que ter um conserto, né? Não adianta você declarar amor e mostrar ódio. Não adianta você declarar fé e mostrar incredulidade. Não adianta você aceitar Jesus como Senhor, como Salvador. É fácil, porque todo mundo precisa de um Salvador, não é mesmo? Mas não adianta você declarar Jesus como Senhor da sua vida e não prestar obediência em coisa alguma. Não adianta. Essa obra tem que ser completa. O novo, a criatura que é nascido de Deus, através do Espírito Santo, ele é totalmente obediente ao Senhor, aos comandos que o Espírito Santo nos dá. Amém? Versículo 14 diz assim: e nas orações que fazem por vocês, eles serão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus que tem dado a vocês. Então, graças a Deus por seu dom indescritível. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, diz assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo a vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo-lhes que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia,
tal como penso, ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los. Toda vez que a gente fala de autoridade espiritual, a pessoa pensa, ixi, cuidado que lá vem ele para danificar tudo. Não, autoridade é para edificação. É para edificação. Às vezes a gente fica num estreito, sem poder fazer uso dessa autoridade para edificação. Por causa de quê? Por causa da insubmissão de pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm vida no Senhor. Elas pensam que tem, mas a carnalidade anda solta e, tipo assim, não se submete a ninguém. São rebeldes. Aquilo, você vê o velho Adão gritando ali através daquela pessoa, insubmissa, não se rende, não aceita nenhum conceito de autoridade. Às vezes é difícil a gente ser autoridade para edificar, porque essas pessoas batem mesmo de frente e querem passar por cima. Fica meio difícil. É o caso aqui da igreja de Corinto. Paulo ali estava falando, né, de alguns que diziam, as cartas deles são fortes, mas a presença é frágil. Né? Veja aí, versículo 9 diz assim: não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns aí dizem que as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, a sua palavra é desprezível, né? Saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, no caso, seremos também, né, em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Lá no versículo 14 diz assim: não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não estivéssemos chegando até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé de vocês, ou a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. É porque tem gente que não estava querendo nem que Paulo fosse lá. Estava querendo excluir Paulo, né? Deixa ele aí, não precisa dele mais não. Verso 16 diz assim, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Está lá em Jeremias 9, 24. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda, né? Então, o que acontece é que tinha gente aqui querendo usurpar uma posição que não pertencia, né, ao tal, querendo se assenhorar da igreja, tomar a liderança da igreja e deixar Paulo de lado, né? Paulo disse, não, quanto mais a fé de vocês crescerem, mais o meu contato com vocês vai crescer para que vocês me ajudem a chegar adiante, os locais ainda não alcançados. Eu não quero nem fazer como estes que estão aí, se vangloriando sobre o trabalho que eu fiz, trabalho ali, né? Bom, queridos, fiquem na paz do Senhor. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, tem mais Comente Bíblia. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Me ajude a divulgar isso aí. Valeu!